Ele comia de colher e se negava a usar garfo e faca. Parecia um pedreiro. Tudo, né? Tudo na base da colher. Um ano sem brincar, e ele me perguntou se estava com DST porque minha boca estourou por febre. Achava estranho a ex dele ser a cara da mãe dele. Como o cara conseguia ter atração? Bizarro. Mas tu achava isso? Tá bom. Ele tinha um passarinho muito pequeno, nem entrava. Era muito carinhoso, mas eu sou muito nasty. Entendeu? Eu preciso sentir. Ele não escovava os dentes, tá? Tinha um hálito terrível e não gostava de trabalhar, só por Deus. Aguentou quanto tempo? Terminei porque na hora do vamos que vamos, Juninho tinha cheiro de gambá podre. Cheiro de polanguinho, gente. Terminei porque no começo ele se lamentava que o filho que ele assumiu por 5 anos não era dele. No final disse que sentia falta do moleque que não é dele. E quando terminei, a primeira coisa que ele fez foi me cancelar do plano da academia, que era descontado do meu cartão mesmo. E também pediu a máquina de lavar roupas que tinha tirado pra mim em um ventilador que me emprestou. Porém, ele não precisava de nenhum dos dois. Foi o recalque do pé na bunda mesmo. Pau. Viajei com a família dele para passar o São João como tradição aqui no Nordeste. Morávamos em cidades diferentes, porém perto. Ele passou na minha casa para me buscar e fomos para outra cidade curtir as festas. Na época, em 2012, não tinha WhatsApp. E as telefonias eram restritas em ligação e cobertura. Então, era basicamente SMS. A operadora do celular dele não pegava nessa cidade, mas o celular da avó dele sim. E ele passava 24 horas com o celular da avó na mão. Observei e vi ele escondido embaixo do lençol, conversando com outra mulher por SMS. Isso no meio da viagem com a família dele. Não tinha dinheiro nem transporte para voltar sozinha. A mãe escondeu o celular dele e viu todas as mensagens, escondeu. E falou pra mim que eu não merecia aquilo. Eu nem queria mais olhar na cara dele, nem conversar, porque ele ia mentir, óbvio. Tive que esperar 10 dias pra viagem terminar. Quando ele me deixou em casa, eu terminei e não quis saber mais dele se fazendo de santo. Até hoje, se eu falar pra gente voltar, já tentou várias vezes e eu não quis. Ainda considerei uma viagem em família e não fiz escândalo pra não estragar as férias. Enfim, livramento. 10 dias tem que esperar. 10 dias. Ele trabalhava em uma loja de calçados, era super amigo dos donos. Mas, junto com uma galera da loja de calçados, roubava horrores do caixa. Todos os finais de semana tinha churrasco com os amigos, inclusive os donos da loja. Quando descobri, pedi que parasse ou eu deixaria dele. Ele deixou durante um tempo, logo depois ele foi trabalhar em um bar e roubava o dono também. Quando eu descobri, mandei embora. Tempos depois descobri que ele roubava o dinheiro do aluguel da mãe dele. Quando ela descobriu, já tinha um ano que ele não pagava o aluguel. Enfim, ele sumiu, fugiu até da própria família. Hoje ninguém mais sabe dele. E eu casei com um homem maravilhoso. Tudo bom. Livramento, agradeça. Ele sempre estava na rua, nunca me dava atenção. Preferia ficar na casa de uma amiga sempre e nunca me levava pra sair. Além de tudo, era pobre. Fiquei até com depressão de tanta dependência emocional. Hoje não o amo mais, só tô esperando a hora certa de condições, pois tenho uma filha pra ir embora. Tudo bom? Ah, tu não saiu ainda. Ele pegou o meu celular enquanto eu estava dormindo e usou o meu Facebook para pedir dinheiro para minha melhor amiga de infância. Detalhe, eles conversaram durante dias sem eu suspeitar. Ela vendeu a moto dela achando que estava falando comigo e que eu precisava muito do dinheiro. Só então eu descobri. Liguei pra ela e contei a verdade, que não era eu, e sim ele. Detalhe, pedindo dinheiro fingindo que era eu, mas era pra depositar na conta dele. E ela não desconfiou de nada, porque sempre emprestamos. Descobri que ele estava saindo com a vendedora de coxinha. Ele já vai fritar. Dei uma semana pra sair de casa. Só descobri porque eu loguei o celular no meu notebook. Foi na pandemia de 2020. Ele ficou desesperado. Será que ela fedia fritura? Nem cheguei a ficar, mas vou contar. O cara era coordenador de uma igreja que eu ia.
Eu sabia que tinha namorada. Ela me mandou mensagem se apresentando e falando a vida toda. Perguntei de cara da namorada e logo falou que não namorava há anos. Deu conversa, o cara sem nem sair comigo já dizia me amar. Que eu era presente de Deus pra ele. Me prometia mundos e fundos. Emprego van para minha filha. Até que a mãe cuidaria da minha filha. Um belo dia eu corrida no trabalho quando vejo 20 mensagens. Várias ligações perdidas. Falei, olha, assim não dá, estou trabalhando. Aí começa um drama. Falei que não queria mais sair. Ele não aceitou, pediu justificativa. Quando não agradei, falou que eu culpava minha filha por tudo. Xinguei logo de louco, mandei a merda, bloqueei, nunca estive... Imagina entrar numa dessa. Passa aí, é mais difícil, hein? Não era relacionamento, porém a gente conversava todos os dias, jogávamos todos os dias um jogo. Sempre que estávamos juntos, eram apenas beijos, abraços, carícias, coisas mais românticas, até que um dia ele me chamou pra ir dormir na casa dele. A gente ficou mais ou menos 2 a 3 meses. Apenas nesse negócio de beijo aqui, abraço ali, jogo aqui, conversa lá. Foi para a casa dele esse dia que ele me chamou. Fui para a casa dele esse dia que ele me chamou. Quando eu cheguei lá, era mais ou menos umas 10 da noite. A gente jogou, conversou e fomos deitar. Na hora do vamos ver, era mais ou menos meia-noite. Queridinho dele não subiu. Ele me disse que mais pra frente eu iria entender que isso era coisa de família. Não era proporcional de tamanho e ainda era broxante. Não tinha tanta pegada quanto ele prometia. E enfim, sumi e nunca mais voltei. Me mandava mensagem e eu ignorava. E respondia ano de 2022. Você criou muita expectativa. Cada pau. Terminei porque ele me manipulou. Abriu o relacionamento e depois saiu espalhando que eu tinha traído ele para todos da minha família. E está com minha prima hoje em dia. Tata pau. Esse tá mais pra motivos bestas. Terminei um namorico que tive porque o cara gemia demais. Nível mulher de filme. Ficava com muita vergonha ali. E o T grandão ia embora. Tata pau. Um dia eu quis terminar meu noivado porque ele perguntou se eu queria pastel. E eu falei que não. Ele comprou só pra ele e quando chegou em casa eu chorei horrores. Mas aí eu acho que é qual o ato mais patético que você fez por conta da TPM. Isso é coisa de TPM.